Oi? Estão me ouvindo? Dá para ouvir direitinho? Sim, obrigada. Apareceu uma mensagem aqui que o meu áudio não estava funcionando corretamente. Eu acho que agora foi. E aí, Lucas? O que vai dar hoje? O pessoal lá no ensino médio está achando que hoje vai dar flu. Deixa ele sonhando lá que eu vou na realidade. Hoje é um dia que eu me preparo ou para dormir e acordar algumas vezes, ou eu me preparo para ficar acordada até o jogo terminar. Eu gosto de futebol, eu vejo qualquer jogo, né? Então, assim, claro que hoje eu vou torcer para o Fluminense, lógico, né? Sempre. Mas é o dia que tem mais barulho. É impressionante. E o pessoal aqui grita. Quando só grita, não tem muito problema. O pior é quando grita e resolve pular no apartamento de cima ou então socar as paredes do apartamento ao lado. Mas amanhã é a gente, né, Luiz? Oi, bom dia. Bom dia. Amanhã somos nós. Tomara que a gente ganhe. Hoje também tem o jogo do Botafogo, né? De tarde. É hoje, 5h30? Cadê os botafoguenses de plantão? Bem, vou começar. A gente vai fechar hoje o texto sobre família. E eu tenho 2 vídeos para passar para vocês, 2 vídeos bonitinhos. Então, a gente já está aqui praticamente na última parte do texto. E aí eu gostaria de fechar esse texto hoje. Ficou uma pergunta, né? Sua família é perfeita? Será que existe família perfeita? Alguém aí quer responder? Ou quer fazer algum comentário? Quem já teve aquela sensação... Ai, deixa eu interromper aqui para poder aceitar os colegas. Senão não estou conseguindo. Foi. Quem já teve aquela sensação de que a família do outro é sempre melhor que a nossa? Quem já foi assim na casa de alguém e aí ficou pensando assim, nossa, a família do fulano, a família da fulana, é melhor que a minha. Alguém já passou por isso? Ou olhar uma família na rua, por exemplo,
num restaurante, num lugar público, e ficar assim encantado com a forma como o pai trata a criança, a mãe, como os irmãos conversam. Ninguém nunca passou por isso? Eu já passei várias vezes. Principalmente quando eu era criança e adolescente, jovem. Jovem, então, ui, quantas vezes? Oitavo ano tá aí? Bom dia. Tô aqui, Olá, bom dia. bom dia. Vamos participar, minha gente. Eu nunca pensei isso, porque nenhuma família é perfeita, então acho que cada uma tem o seu problema. Ah, isso é certo. Eu percebo que de um tempo para cá, essa questão da família perfeita, ela vem sendo mais desmistificada. Porque eu fiz 40 anos em junho, né? Então eu posso dizer que passados 30 anos, né, de quando eu tinha 10 anos de idade e estava ali entendendo o que era uma relação familiar, existia uma cobrança muito grande em se ter uma família perfeita, né? E aí, o que seria ter uma família perfeita? Ter uma família onde a mãe cuidasse dos filhos, o pai trabalhasse para nutrir esta família, e que as crianças, né, tivessem, além de, claro, obedecer, né, por serem os pais, os mais velhos, mas tivessem uma total, as crianças, eu digo assim, os filhos, tivessem uma total submissão àquilo que era regido pelos pais, ou pelo pai, né, se a gente está falando de uma sociedade patriarcal. De um tempo para cá, isso foi caindo, né? Essa forma dessa constituição de família. É claro que ainda existe uma questão muito grave com relação à intolerância e o preconceito na constituição de algumas famílias, né? Mas falar sobre isso, ou você, né, eu, vocês, os jovens, os adolescentes, falarem sobre a sua constituição familiar, ela é bem mais desmistificada de quando eu era criança, por exemplo, né? Mas eu falo numa questão assim emocional, de algumas vezes a gente achar que a família do outro é melhor que a nossa. E aí, como a Thalia falou, não existe família perfeita. Existe muitas vezes existe um véu entre a família que se apresenta e a família como ela realmente é. Existe a família do Instagram, que antigamente era família margarina. Família de comercial de margarina. Já ouviram falar isso? Esse termo? Sim ou não? Botem os dedinhos, gente. Já. Bota o joinha, bota o coraçãozinho, interajam comigo. Estou carente, estou só. Me sinto só. Falando em me sinto só, você... Voltei.
Voltei, tô aqui. Até onde vocês ouviram? Família comercial de margarina? Lucas, tá me ouvindo? Sim. Ok, obrigada, gente. Isso aí. Eu tava falando que eu me sinto sozinha. Vocês têm que interagir com os dedinhos, com coraçõezinhos. Aí eu ia falar, vocês viram na internet, eu até compartilhei no meu Instagram, que foi minha filha que me mostrou, uns alunos que fizeram uma surpresa para os professores. Cadê Thalia? Thalia que gosta desses eventos. Sim, a gente viu. Que os alunos pediram ao professor alguma coisa que estava atrapalhando, era uma porta aberta, sei lá, e pediram, enfim, eles pediram ao professor para fazer alguma coisa, e aí quando o professor olhou para a tela de novo, eles tinham combinado todos de abrirem a câmera, e estava todo mundo de câmera aberta, fazendo uma homenagem para os professores da turma naquele dia e tal, muito bacana. Aí teve professor que chorou, né, que disse que estava com muita saudade de ver a turma cheia e tal, não sei o quê. Gente, vocês não têm noção de como é bom quando vocês interagem com a gente. Né? Tipo, agora só tem o Lucas com a câmera aberta. Eu me guio por ele. Eu me guio por você, Lucas. Assim, as suas reações quando você balança a cabeça. É sério. Quando você balança a cabeça, quando você faz uma cara meio assim. Porque a gente precisa desse retorno, né? A gente precisa do feedback de vocês. A gente não está cobrando qualidade de imagem, de câmera. Eu sei que algumas vezes, né, dentro de casa mesmo, é complicado a gente ter um lugar reservado, enfim. O áudio às vezes não está muito bom, tem muito barulho externo que acaba atrapalhando se todo mundo ficar com o áudio aberto. Mas eu acho que em algum momento, né, fazer essa interação é muito legal, é muito bacana. Né? Então, quando vocês colocam o dedinho, quando vocês colocam o coração, quando vocês interagem de alguma forma, é muito legal. Tá? Pensem nisso. Pensem nisso, que a gente ainda não sabe quanto tempo isso vai durar, né? E aí, se a gente puder fazer da forma para que fique mais agradável possível, mais leve, né? Uma palavra que a minha filha usa muito, mais fluido, né? Eu acho que é muito legal. E onde é que eu estava? Na família. Eu não vou compartilhar mais a tela, não, tá? Porque tá caindo demais. E eu vou ler para vocês. Eu vou colocar a tela aqui menorzinha. E eu vou ler para vocês direto do meu computador, tá? Obrigada, Pedro e Bruno. Vamos lá. Certas situações podem causar grandes frustrações em uma vida. Muitos definem a família como sendo a base de tudo. Uma expressão bastante utilizada para caracterizar o laço familiar que vai além do sangue, sendo também emocional e espiritual. Mas essa base pode se desintegrar, desgastando e se tornando prejudicial. Então é preciso preservá-la sempre. Um bom relacionamento familiar é a principal arma de combate às drogas e aos problemas emocionais que acometem os adolescentes e os jovens, né? Isso é uma frase de um psicanalista chamado Evilásio Vieira. E ele continua dizendo: o psicanalista Evilásio Vieira explica que a partir da adolescência o indivíduo procura o ambiente fora de casa e os amigos para buscar aprovação e se identificar, e depois voltar para o lar.
Quando a família tem uma base sólida e oferece amor, atenção, ele não sente necessidade de buscar uma fuga na realidade das ruas, ao lado dos amigos. Ele usa o ambiente externo de forma saudável. Mas quando sua vida é instável no âmbito familiar, ele busca suprir na rua aquilo que lhe falta dentro de casa. Neste caso, é onde tem início a dependência química, a rebeldia e até mesmo o comportamento violento. Ou seja, quando a gente tem dentro da nossa casa uma certa estabilidade, se alguém vem na rua oferecer... Oi, Arthur? Quer falar? Professora, desculpa. Nada, nada. Quando alguém vem oferecer para gente alguma coisa que é ruim, e vocês já têm discernimento suficiente para saber quando alguém oferece alguma coisa boa e alguma coisa ruim para vocês. Olá, Gustavo. Vocês já têm discernimento suficiente para entender, como vocês gostam de falar, que a parada é errada, né? Então, isso a gente chama de valores, e são valores que muitas vezes são aprendidos dentro do ambiente familiar. Não importa, tá? Se de repente aquela sua família que está ali, o seu núcleo familiar mais próximo, ou pessoas que inspiram esse núcleo familiar. Como assim? Às vezes um avô, mesmo que já falecido, às vezes uma avó, um tio, uma madrinha, né? Que é uma família ligada pela espiritualidade, pessoas que serão mestres para vocês, pessoas que na vida de vocês se tornarão referências positivas. E isso é comprovado, né, de forma científica, que quanto mais um adolescente, um jovem, ele busca fazer da família o seu porto seguro, mesmo que essa família não pareça para ele a mais perfeita possível, esse jovem, esse adolescente, ele cria perspectivas mais positivas e, entre aspas, né, vence na vida. E aí, quando eu digo vencer na vida, eu não estou falando simplesmente de vencer na questão financeira, mas também de enfrentar melhor as dificuldades que o mundo vai apresentar para vocês. Daqui a pouco escolhendo uma profissão, daqui a pouco constituindo uma família, daqui a pouco assim, né, 10, 15 anos, mas quando vocês piscarem, né, você vai dizer assim, poxa, eu podia ter feito escolhas diferentes. E aí eu me coloco numa posição de muita responsabilidade, né, quando hoje, numa aula de ensino religioso, que não é simplesmente uma aula de catequese, né, onde você está aprendendo sobre uma religião em si, mas falando para vocês sobre um conceito familiar que está presente em praticamente todas as religiões, porque algumas religiões, inclusive, se apropriam, né, de certos nomes, né, que fazem parte de um conceito familiar, para formar essa outra grande família dentro de uma religião. Por exemplo, o pai de santo, a mãe de santo, né, dentro do candomblé, as pessoas que constituem filosofias de vida, aonde você tem um chefe que ele cuida da tua vida espiritual como um mestre, um pai, um orientador. Muitas pessoas que encontram em algumas figuras
da religião, um padre, um pastor, né, um presbítero, um diácono, pessoas que vão dar essa orientação para elas, como se fosse uma orientação paterna, tá? Por isso que a religião é importante também nessa questão da constituição familiar. Último parágrafo. Portanto, a família é algo único e insubstituível, extremamente necessário para a formação do ser humano. Sua ausência gera graves consequências. Pais e filhos precisam, precisam se manter unidos, dialogando diariamente. É preciso cuidá-la com carinho, dedicação e fé, para que sua estrutura se mantenha forte e seus indivíduos não caiam num mundo de vícios e futilidades. E por mais, né, que seja algumas vezes complicado, e eu entendo isso muito, tá? Porque eu tive uma questão familiar muito complicada, principalmente com o meu pai, tenho ainda hoje, e por conta dessa vivência com o meu pai, muitas coisas, assim, não tenho, por exemplo, vivência com a minha família paterna, né? Hoje eu conheço algumas pessoas, mas não sei me relacionar com elas por conta dessa questão, né, que eu tive paterna. Mas o que hoje isso afeta na minha vida? Diretamente, depois de muita terapia, quase mais nada, tá? Mas me faz, algumas vezes, refletir sobre a relação das minhas filhas com o meu marido. Muitas vezes eu falo ou para elas, ou eu falo para ele também, em conversas particulares entre marido e mulher, algumas situações que eu passei e que eu não gostaria que elas passassem. E algumas situações que eu sei que o meu pai passou, até por conta da gente, e que isso foi ruim para ele, né? Então, algumas situações que são muito complicadas, como por exemplo, a minha mãe falar mal do meu pai para mim, e isso fizesse que eu tivesse um relacionamento diferente com ele, porque eu só tinha a visão dela, por exemplo. E pessoas da família do meu pai que falavam mal da minha mãe para mim, para tentar me afastar da minha mãe e me deixar mais perto do meu pai. Isso na cabeça de uma criança é uma situação muito complicada, né? E anos depois, isso pode se refletir na forma como a gente vive a nossa vida. Eu tive problemas até conseguir colocar isso no eixo. E como é que você colocou isso no eixo? Religião. A religião foi extremamente importante para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada com relação à religião, mesmo antes de ser católica, quando eu era umbandista, eu sempre tive uma visão muito disciplinada com relação à religião. Depois que eu me converti à Igreja Católica também, e aí você recebe outros valores, uma outra forma, né, um outro modo de ver determinadas situações, e terapia. Terapia psicológica me ajuda até hoje a reconhecer determinados gatilhos que vêm por conta de coisas que eu vivi lá na minha infância e na minha adolescência, tá? Bem, nosso tempo está terminando. Eu vou colocar para vocês um vídeo para a gente encerrar a nossa aula hoje, que é um vídeo muito bonitinho.
Acho que eu não botei áudio.我媽係我唯一嘅親人。我細個嘅時候，佢一直都好忙。個衫洗好啦。哦，咁快嘅？係啊，趕住載我仔。哦，慢慢行喎。啊，好。只有喺食飯嘅時候，我先見到佢。家煩惱。無論幾忙都好，佢都會陪我食飯。家煩。仔，加啲飯啦。今晚返唔返嚟食飯啊？唔知啊，唔知啊。而家輪到我好忙，可以見面嘅時間就越嚟越少。Hello，媽。今年返唔返嚟過年啊？好忙啊，遲啲先傾啦。OK 啦，我唔阻你啦。過年咯，今年又唔返啦。媽，我終於明白佢點解時時叫我加飯。其實我食耐啲嘅話，我就可以陪多佢一陣。Bonitinho, né? E aí a gente para assim, será que a gente está passando tempo suficiente com a nossa família? Quantas vezes você acorda e não dá nem bom dia para os seus pais ou para as pessoas que moram com você? Cada bom dia é um milagre. É um milagre de você estar podendo respirar, né? E falar com aquelas pessoas que estão à sua volta. Então, dar bom dia, dar uma boa tarde, é celebrar um milagre, tá, gente? Vamos à chamada e quem for respondendo já pode ir saindo, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Ágata. Presente. Tchau, professora. Tchau, beijo. Ana Beatriz Presente. Silva. Pimenta não está. Ana Clara. Arthur Luciano. Arthur Luciano tá aí? Gaspar tá aqui. Presente. Prata. Arthur Prata não voltou para o segundo tempo. Beatriz. Bruno. Gabriel Rodrigues. Tchau, professora. Tchau, Presente. tchau. Gabriela. Gustavo e Gustavo. Presente. Helena. João Gabriel. Juan. Caroline. Letícia. Presente. Lucas Garcia. Professor. Manuela e Manuela. Maria Eduarda. Mariana. Marlon. Matheus. Natália. Pedro Melo.
Rafael. Presente. Quem respondeu? Pedro, né? Rafael, tá aí? Riquelme. Tô aqui. Sérgio. Sofia. Eu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tainá. Thalia Chagas. Thalia Cristine. Vitor. Yasmin. Tchau, Geisa. Tchau, beijo. Luiz Felipe. Pedro Belu. Tchau, professor. Tchau, tchau. Grita muito Valeu, hoje Geisa, não, hein, valeu, Peluso? Vou gritar assim. Ó, 3-0 Flusão hoje. Aposto que vai dar Mengo, aposto. 3-0 do Flusão. Aposto. E amanhã tem gol do Ribamar. Tem nada, ele é uma frangueira, não tem nada. Valeu, valeu. Valeu, Tchau. beijo, tchau.